Está começando agora o nosso encontro na tarde com Manuel Modesto, a voz da verdade. Bem, amigos e amigas, meu muito boa tarde, não é? Hoje, 7 de setembro de 2020, segunda-feira, e mais uma vez estou aqui para o nosso encontro habitual da tarde, né? É uma live ao vivo que transmito de segundas às sextas-feiras e que tenho abordado temas de interesse geral de todas as pessoas, principalmente relacionados, né, à política, à atualidade e assuntos de interesse geral. Lembro-me bem, quando criança, o quão era importante esta data para todos nós, né? A gente tinha aqui em Buíque, na época, Escola Duque de Caxias, a gente tinha o prazer de se preparar, né? Se arrumar direitinho, fazer aquele fardamento padronizado para a gente desfilar neste dia. E era realmente um grande orgulho. Mas no momento atual, né, a gente saindo daquele período que não volta jamais para o momento em que vivemos. Será que a gente tem alguma coisa a comemorar, né? A gente está aí na casa de 4.137.722 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Dá para comemorar isso em nosso país? Também temos 126.686 mortes, não é? Esse é o número, segundo dados oficiais de hoje. Como estarão essas pessoas que perderam um ente querido em suas famílias, né? Evidentemente que não existe muita coisa a ser comemorada em nosso país, não é? Nem por essas pessoas que estão contaminadas e que perderam a vida, tendo como consequência o coronavírus, o Covid-19, não há realmente muita coisa a ser comemorada. Até mesmo para aquelas pessoas que estão sendo atingidas, né, por uma política danosa, por uma política retrógrada que estão tentando implantar em nosso país, apesar de todos esses malefícios que ciclicamente acontecem em todo o mundo, em toda a humanidade, não é? Porque, na realidade, esses ciclos pandêmicos, pelo que se tem de registro em nossa história, vem acontecendo desde 400 e alguma coisa antes de Cristo, não é? E essa pandemia atual é uma
que ocorreram, uma das mais danosas que ocorreram neste século. Então, minha gente, né, evidentemente que todas as pessoas devem ter a devida consciência que, na realidade, a gente não pode comemorar absolutamente nada, até mesmo para evitar, né, o agrupamento de pessoas, se bem que, né, a gente percebe por aí, nos pontos comerciais, né, nos bares e restaurantes, os movimentos de muitas pessoas. E isso, de certa forma, pode advir daí um impacto negativo para o descontrole, cada vez num crescendo maior, da disseminação desse surto pandêmico. É isso que, na realidade, pode acontecer, porque, a bem da verdade e a bem realmente de uma prevenção séria, deveria ter havido um lockdown mais profundo para que realmente a gente não chegasse em pouco mais de 4 ou 5 meses a marca de quase 127 mil pessoas mortas, 1.000 vidas perdidas, independentemente da idade, mas na realidade, minha gente, se trata de uma vida de um ser humano. E como tenho dito repetidas vezes, e não vou deixar de dizer de forma alguma, só sabe realmente a perda de um ente querido da família quem perde um ente querido também. Então, minha gente, não é fácil. Então, neste dia, né, neste 7 de setembro, né, aproveito, ao invés de alguma comemoração que possa haver por aí, o que realmente tenho a dizer é me solidarizar com todas essas famílias que estão sofrendo, com todas essas pessoas que foram contaminadas, por aquelas que foram contaminadas e recuperadas também. Então, é isso realmente o que a gente tem que fazer, porque 7 de setembro, esse marco simbólico de nossa história, em que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, né, deu o grito simbolicamente de nossa independência, do nosso desligamento do ponto de vista formal da corte portuguesa. Na realidade, é um marco histórico importante, onde o Brasil se tornou, de fato e de direito, independente de Portugal. Mas isso não implica em dizer necessariamente que, durante esses 198 anos de independência, né, do desligamento do Brasil da corte portuguesa, e também dos 119 anos de república, ou seja, né, do desligamento do Império Português, né, com o golpe militar perpetrado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, isso não implica em dizer necessariamente que a gente realmente tenha se tornado independente, porque durante esse período da introdução da República para cá, a gente teve avanços. No primeiro momento houve um recuo, houve vários golpes militares mesclados com a penetração
da parte ou da população civil. E, na realidade, durante esse período para cá, a gente, evidentemente, teve avanços e recuos, talvez até mais recuos políticos do que avanços, não é? Porque, na realidade, se a gente olha bem para a nossa história, né, dos presidentes eleitos, somente 3 ou 4 realmente cumpriram do início ao fim os seus mandatos, porque, na realidade, a maioria deles tiveram os seus mandatos interrompidos de alguma forma, ou por golpes militares, porque, na realidade, este país, né, depois da República ou da introdução da Constituição de 1988, né, há 32 anos, na realidade, se supõe que de lá para cá, pelo menos, houve um certo arremedo de democracia. Mas, no entanto, né, no momento atual, a gente vive uma temeridade, vive um período em que realmente a gente teme, né? A gente tem aquele temor de que a qualquer momento haja uma reviravolta e venha por aí uma nova ditadura militar, o que representaria, de qualquer maneira, o que viria a se transformar num retrocesso, num retrocesso inaceitável, num retrocesso inominável e que, de alguma forma, a população teria que se levantar, porque em pleno século XXI, né, em que estamos vivendo no período modernista ou pós-modernista, numa época, né, de avanços e conquistas científicas, não se admite de forma alguma que a gente saia de uma democracia que, mesmo fragilizada, para dar um mergulho no retrocesso de uma ditadura militar. E, pelo visto, né, com essa pregação preconceituosa, divisionista, racista, que está dominando determinadas mentalidades brasileiras, é um sinal negativo de que, na realidade, a gente não está seguro de forma alguma, principalmente quando a gente tem um judiciário que no momento está sendo foco, né, o filtro de instrumentalização por algumas forças poderosas. Então, a gente realmente tem esse temor, né? Tem realmente tudo isso conspirando contra a democracia brasileira e a gente, de qualquer maneira, pode entrar em mais um negro período de escuridão. Espero que isso não venha a acontecer. Então, minha gente, por aqui encerro o que tinha a dizer e vamos aí, né, nos condoer com as pessoas que morreram pelo coronavírus, pelas pessoas que vêm morrendo também por outros tipos de malefícios, outros tipos de doenças. Vamos protestar também pelas desigualdades sociais, né? Pela desnacionalização das nossas riquezas e de nossa economia. Então, vamos aproveitar esse 7 de setembro para protestar contra toda essa sorte de coisas que está acontecendo e que querem impor à nossa população
brasileira, inclusive colocando a democracia em risco, em perigo. E isso, na realidade, a maioria da população nem quer e nem deseja. E se isso vier a acontecer, nós temos que resistir. É isso que realmente tinha a dizer a cada um de vocês neste encontro na tarde de hoje, neste 7 de setembro, em que nada tem a ser comemorado. É essa a realidade visível e palpável. Então, minha gente, eu peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal Velho Modesto no YouTube, né? Vá lá, se inscreva, dê o seu like, faça seu comentário, dê a sua sugestão. Também no outro canal, Ex-Lege Advocacia, o canal do direito, e também numa live na minha página Modesto Albuquerque no Instagram às 18 horas e na minha página do Twitter @Modesto Albuquerque e também no LinkedIn. Então, minha gente, este programa tem o patrocínio da Buick Gás, a chama que rende mais, que já está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e da região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigas, uma boa tarde, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã com mais um encontro na tarde com Manuel Modesto.